Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a correção da apostila Aprender Sempre, volume 1 de língua portuguesa do 6º ano. Nós vamos para a sequência de atividades 4, aula 6, a seca. Aqui na minha apostila está na página 39. Objetivos da aula: ler e se sensibilizar com a leitura do gênero textual poema. Reconhecer a dimensão lúdica do gênero textual em estudo, no caso, o gênero textual poema. Lembrando então que lúdico é aquilo que é relativo a jogo, a brinquedo, quando considerado ao pé da letra, né? E também aí no sentido de dimensão lúdica, lúdico pode ser aquilo que visa ao divertimento, principalmente. Então nós vamos observar esse caráter lúdico, divertido do poema. Então, primeiramente, leia o fragmento do poema de Cordel a seguir. Lembrando, né, que Cordel é um folheto com poemas populares e eles eram e são expostos para venda, pendurados, né, em cordas, em cordéis, digamos aí, em cordões, por isso a origem desse nome. Os poemas de Cordel são escritos em forma de rima e muitas vezes são ilustrados com xilogravura. Aqui, ao lado do título, né, A Seca do Ceará, tem o número 16, que aí você vai lá embaixo no rodapé da página e tem a referência completa do poema, o site em que ele está disponível. Muito bem, então vamos lá. A Seca do Ceará. Leandro Gomes de Barros. Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil emigrantes, flagelados retirantes, vagam mendigando o pão. Acabam-se os animais, ficando limpo os currais onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje nem vão mais ao campo. É um sítio de amarguras, nem mais nas noites escuras lampeja um só pirilampo. Quando tem reticências, né? Então, essa pontuação indica que haveria continuidade desse poema. Como aqui é no final do poema, indica que haveria continuidade. Se fosse no meio do poema, indicaria que teria pulado uma estrofe, por exemplo, teria sido suprimido um trecho, né? Ou se fosse no início do poema, indicaria então também que teria suprimido uma estrofe ou algumas estrofes no início do poema. É isso que indicam as reticências. Aqui, então, no final da página, né, com o número 16, está a referência completa, o nome do autor, sobrenome, nome do poema e o site onde está disponível lá no domínio público. Letra A. Há palavras no poema que você não conhece? Se sim, tente primeiro inferir o significado destas palavras pelo contexto do texto. Ou seja, você volta no poema, lê o trechinho e tenta perceber, né? Então, fazer essa inferência, olha, pelo contexto em que ela está inserida, por esse versinho, por tudo que está escrito aqui perto, eu consigo perceber que essa palavra significa isso. Depois, em seguida, você procure no dicionário físico, né, o dicionário de papel que você tem aí em mãos, ou no dicionário online, os significados dessas palavras que você não conhece e anote aqui. Então, olha só, quando você volta no poema, né, e eu deixei aqui alguns exemplos de palavras que podem representar dificuldades aí para vocês, né? Por exemplo, olha, se você tem dificuldade com a palavra campina, você não sabe o que é, então você volta no poema, ela está no terceiro verso, no começo do poema, então dá para você ler desde o começo para você tentar entender. Seca as terras, as folhas caem. Você está vendo essa imagem na sua cabeça, sabendo que isso está fazendo referência ao período das secas. Morre o gado, morre de fome, de seca, enfim.
sai o povo, porque não tem como plantar, não tem como criar seus animais, não tem como sobreviver. O vento varre a campina. Campina, né, seria então um campo sem árvores, um lugar assim, uma relva, uma gramínea. E o vento, a seca, então varre a campina também acaba secando, né? Depois vem uma outra palavra, rebenta a seca de novo, quer dizer, estoura novamente a seca, explode novamente a seca, arrebenta novamente a seca, ou seja, rebenta a seca de novo, quer dizer, chega a época da seca de novo, né? 5, 6 mil imigrantes, quer dizer, muita gente, né? Emigra, muda daquele lugar em que mora, da sua terra natal, para viver em outro lugar. Esse que é o imigrante, aquele que busca um outro lugar para viver, por diversos motivos, inclusive pela seca. Flagelado, né? Flagelados retirantes, vagam mendigando o pão. Flagelado é esse povo sofrido, açoitado, torturado no sentido figurado pela seca, pelo sofrimento causado pela seca. Então, esses flagelados retirantes vagam mendigando o pão. Retirante é quem abandona, quem deixa a sua terra natal, por causa da seca e da miséria e vai em busca de um lugar melhor para viver, né? Acabam-se os animais, ficando limpo os currais, porque os animais morreram com a seca, enfim. Ficando limpo os currais onde houve a criação, onde antes tinham os animais. Muito bem, então aqui deixei um exemplo para vocês de algumas palavras que vocês podem registrar o significado. Inclusive, olha, é interessante vocês grifarem as palavras aí que vocês colocaram o significado, né? Ou com uma caneta marca-texto, ou com um lápis de cor, ou passa um traço embaixo reforça com um lápis ou com uma caneta de outra cor, para mostrar as palavras que você selecionou, então, e para dar esse destaque, olha, Campina e o significado na frente, tá bom? Se você quiser colocar uma embaixo da outra, pode ser. Aqui eu coloquei na frente para aproveitar melhor meu espaço. Letra B. Qual é o cenário, ou seja, o lugar retratado nos poemas de cordel? Quais as características desse lugar? No caso aqui, né, do cenário desse poema, né? Então, o cenário desse poema é a seca do sertão do Ceará, tá? Quais as características desse lugar? Vocês observaram pelo poema, então, né, se você for entrar em detalhes, que o campo fica seco, as árvores retorcidas, né, a terra muito seca, impede que as plantações progridam e fiquem verdejantes, os animais morrem, enfim, tá? Resumidamente, a resposta é essa. Que acontecimento é abordado pela voz do poema, né? A voz do poema nós também chamamos de eu lírico. Eu lírico é a voz que se expressa pelo poema, que fala através do poema. O cordel narra, conta o processo de transformação da natureza em virtude do período de estiagem. Então, essa transformação que acontece aí em virtude da seca. Período de estiagem é período de seca, né? De seca no sertão. De que forma esse acontecimento é contado? Há uso de ritmo ou rimas? Sim, há rimas e ritmo no poema, o que dá à história essa musicalidade, né? Quase como se fosse uma canção, inclusive muitos cordéis são cantados, tá? Justamente por essa, né, criatividade que é colocada neles, por essa possibilidade de se trabalhar com as rimas e esse ritmo, então dá muito essa musicalidade aos cordéis. Quais são as consequências da seca retratadas no cordel? Então, de certa forma, na B também, né, você não precisa escrever detalhadamente o cenário, porque aqui na letra E, quando você escrever as consequências, né, da seca retratadas aí no cordel, você também vai acabar
de certa forma, explicando como é esse cenário, tá? Então, aqui, olha só, a seca faz com que as folhas caiam, o gado morra, o vento varra a terra, e você observa que há uma oposição entre o verde da mata, que vai diminuindo conforme a seca se aprofunda, conforme a seca vai aumentando. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.